RCP Notícias. São 18 horas em Cabo Verde. Vamos à atualização das notícias no Jornal da Noite, hoje uma hora mais cedo, com o editor Anatólio Lima. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite para o amigo ouvinte que nos escuta neste momento. Vamos conhecer os títulos, então, dos principais assuntos que serão abordados deste jornal, excepcionalmente hoje às 18 horas. Seleção de futebol entra em campo dentro de uma hora, sensivelmente, para defrontar a poderosa seleção do Egito, que busca qualificação para a próxima fase. TICV continua as operações interilhas, apesar do comunicado da Cabo Verde Airports a anunciar corte de alguns serviços à empresa por causa de avultadas dívidas. Gigante tecnológica chinesa apoia a UNICV na montagem de um novo laboratório de redes. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel sugere realojamento dos palestinianos numa ilha artificial no Mediterrâneo, proposta que causa consternação na União Europeia. Hungria considera inaceitável e decepcionante proposta da União Europeia para criar fundo de 5 mil milhões de euros para compra de armas para a Ucrânia. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, seja bem-vindo a este jornal com o técnico Adão de Brito, eu, Anatólio Lima e outros companheiros. Vamos estar consigo neste espaço informativo no dia em que a seleção cabo-verdiana de futebol entra em campo daqui a pouco, dentro de uma hora, sensivelmente às 19 horas, para defrontar a seleção do Egito na última jornada da fase de grupos no CAN 2024 em futebol. Cabo Verde já está qualificado, como se sabe, para a próxima fase, fruto das duas vitórias. A primeira frente ao Ghana e a segunda frente a Moçambique. O Egito está com 2 pontos e precisa vencer para conseguir 5 pontos e seguir para a próxima fase. Ghana e Moçambique, em caso de vitória do Egito, ficam para trás. Em caso de empate do Egito e vitória do Ghana ou Moçambique, uma destas duas últimas seleções passará para a fase seguinte. E vamos em direto para a Costa do Marfim, ao encontro do Moisés Évora. Moisés, muito boa noite. Apesar da seleção nossa já estar qualificada, seguramente que encaram esta partida frente ao Egito com a máxima responsabilidade e seriedade. Muito boa noite para ti, para o auditório da Rádio Pública. É isso mesmo. A Seleção Nacional quer continuar a conquistar pontos e no seio da caravana há tal sentimento. Um jogo com responsabilidade, até porque as contas só são feitas no fim. Há ainda seleções que procuram apuramento. A Cabo Verde quer fazer um jogo sério, mas também competente. A Seleção Nacional tem trabalhado bem, já está aqui no estádio, dentro de uma hora, sensivelmente, a bola começará a rolar e há muita expectativa também em torno deste encontro e no outro, frente a frente, estará o Moçambique e a Ghana. Podemos adiantar que a Seleção Nacional tem trabalhado muito o capítulo finalização, continua na mesma senda, já conseguiu golos do meio da rua, porque no futebol moderno, quando há um grande preenchimento dos espaços, uma bomba sempre cai bem. No que diz respeito à partida, é o que podemos adiantar neste momento aqui no estádio. Terminou há poucos minutos o jogo entre Nigéria e Guiné-Bissau. Nigéria a vencer por 1-0, a Guiné-Bissau a ser infeliz. Foi através de um autogolo que a seleção nigeriana conseguiu então os 3 pontos. Anatólio, estamos atrás das constituições, ficamos por aqui dentro de minutos. Então toda a narração aqui na Rádio Pública. Boa noite. Pois é, se por acaso Cabo Verde vencer o Egito e o Ghana a empatar a 2 bolas, as contas ficam complicadas. Bem, a equipa do Egito, se vencer, automaticamente seguirá em frente. Sim, mas agora, se perder, as outras duas equipas terão que fazer contas, é óbvio. Pois o Egito fazer contas. Sim. Mas no caso de termos um empate aqui e outro empate do outro lado, obviamente é que a seleção do Egito seguirá em frente porque fará 3 pontos, não é? As outras equipas têm apenas 1 ponto, farão 2 pontos. Mas contas, então, só mais tarde. Pois, vamos então aguardar, porque se o Egito perder com Cabo Verde por 1 bola, por exemplo, e o Ghana empatar a 2 bolas com Moçambique, as contas ficarão mesmo baralhadas. Vamos ter de aguardar para ver e, naturalmente, ver como é que a outra partida irá ficar. Obrigado, Moisés. Até já, então.
E na passada sexta-feira noticiamos aqui que a Cabo Verde Airports tinha enviado às redações um comunicado a informar que a partir de hoje iria suspender a prestação de alguns serviços à TICV e também à Air Senegal por causa de dívidas avultadas e incumprimento do acordado entre as partes. Entretanto, o que se verifica é que a TICV continua a realizar voos, os serviços de aterragem e descolagem dos voos da TICV vão continuar a ser prestados pela CV Airports, Cabo Verde Airports, apesar da anunciada suspensão a partir de hoje pela acumulação de dívidas cujo valor foi omitido pela concessionária dos aeroportos no comunicado distribuído à imprensa na passada semana. Desde São Nicolau, onde se encontrava o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, deixou entender a intervenção do governo para evitar a paralisação das ligações aéreas interilhas. Não, isso são questões que têm a ver com dívidas entre duas empresas, mas será seguramente resolvida e seguramente não haverá nenhuma disrupção em relação aos serviços de transportes. As questões são a ser devidamente equacionadas, liderar a pensão do Ministro dos Transportes, o meu colega Carlos Santos, e o Governo tudo fará, como é óbvio, aquilo que estiver ao seu alcance, porque se trata de duas empresas privadas, mas naquilo que for da responsabilidade do Governo, tudo faremos para que tudo continue normal e com toda a normalidade em Cabo Verde. Os contornos das negociações entre a Cabo Verde Airports e a TICV são desconhecidos e nem se sabe se a companhia aérea terá liquidado a totalidade ou parte da dívida. O certo é que a Cabo Verde Airports refere que as medidas de suspensão de serviço, que também abrangem a Air Senegal, visam travar o aumento insustentável das avultadas quantias em dívida pelas duas companhias aéreas. Mais ainda, que nenhuma está a respeitar as contrapropostas de pagamento enviadas pelas próprias, portanto, no âmbito da negociação. Neste momento temos um voo da TICV que vai em direção à Ilha do Sal, deve aterrar às 6h16, pelo que então confirma-se que efetivamente a TICV continua a operar. Doravante, os dois municípios de São Nicolau vão estar ligados por uma única empresa que vai ocupar a gestão da água da ilha. O contrato que formaliza a sua criação foi assinado pelos dois autarcas no salão da Câmara Municipal de Ribeira Brava. O ato foi testemunhado de perto pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e também Fomento Empresarial, Olavo Correia, conforme o Rony Brito. A empresa intermunicipal Águas de São Nicolau consiste na fusão das duas empresas autónomas de água na ilha, fruto de uma parceria entre as câmaras municipais e o governo. Os autarcas José Freitas e José Martins acreditam que a criação da empresa é um grande passo para a ilha, sendo que a empresa poderá resolver muitos desafios, investimentos e problemas diversos que as câmaras não conseguem por questões burocráticas. A construção da empresa é muito bom para São Nicolau. Se nos espera, apesar de serviços autarcas de São Nicolau ser os melhores, bem geridos na Cabo Verde, não quer dizer que os outros estão mal geridos. Aqui, de fato, sempre teve investimento de partida de serviço autarcas. É importante ter a empresa, nesse momento, uma que não está a mudar. Não tem muitos investimentos que nunca conseguia ceder porque é Câmara, mas uma empresa vou conseguir. E, nesse momento, juntamente com a cooperação luxemburguesa, tem mais de 1 milhão de contos para investir na São Nicolau. Um grande ganho para São Nicolau, tendo em conta a necessidade de continuar a implementar as políticas de melhoria, sobretudo na gestão da água, tanto em quantidade como qualidade, mas também os investimentos que visam atingir esse grande objetivo. O ato da Assembleia Constitutiva da empresa Águas de São Nicolau foi presidida pelo vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e Fomento Empresarial, Olavo Correia. Para o governante, é fundamental que todos tenham acesso à água potável, mas também para a agricultura, porque, segundo realçou, esta é uma atividade muito importante para Cabo Verde e para a ilha de São Nicolau. A água é um bem essencial para o futuro desta ilha de Cabo Verde. A água para o consumo humano. É fundamental que todos os cidadãos tenham acesso à água potável, mas também água para a agricultura, porque a agricultura é uma atividade económica muito importante para Cabo Verde e para São Nicolau, mas numa lógica de transformação. Por isso, para que possamos fazer deste bem um bem que possa acelerar a dinâmica do nosso desenvolvimento, temos de garantir sustentabilidade para que o bem seja produzido com quantidade e em qualidade a todo o tempo, mas também para que o preço seja condizente com os custos em matéria de fatores de produção, para que os cidadãos possam ter acesso à água potável e possam pagar essa água, mas também para que aqueles que fazem agricultura possam ter acesso à água para a agricultura a um preço que permita que a atividade económica seja rentável. Durante a Assembleia Constitutiva da empresa Águas de São Nicolau, foi assinado um acordo entre a Câmara Municipal da Ribeira Brava e o IFP para a montagem de um centro de emprego e formação profissional na cidade da Ribeira Brava.
E o reitor da Universidade de Cabo Verde classificou hoje de relevante o apoio concedido pela gigante da tecnologia chinesa Huawei, que apoiou na montagem do novo laboratório de redes, inaugurado hoje numa cerimónia que assistiu o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. Com a nova rede, diz o reitor da UNICV, José Arlindo Barreto, fica facilitado o processo de divulgação da procura de conhecimento, o que traz ganhos para a universidade, sobretudo para os alunos. O Eugênio Teixeira acompanhou e traz-nos aqui os detalhes. A empresa intermunicipal Águas de... Não é esta peça que queríamos ouvir, mas sim do Eugênio Teixeira, que fala exatamente sobre a inauguração deste novo espaço, este laboratório na Universidade de Cabo Verde. Vamos agora sim escutar o Eugênio Teixeira. A empresa... Também não, parece-me que estamos com algum problema na denominação do ficheiro. Vamos avançar deste jornal para depois então podermos voltar a este assunto. A Escola Secundária Alfredo da Cruz Silva celebrou hoje o 30º aniversário com um ato solene em homenagem aos antigos e atuais professores, antecedida da inauguração do memorial da primeira escola secundária do Conselho. Na ocasião, a direção garantiu que a ambição para os novos tempos é a construção de um novo edifício com múltiplas valências, conforme Ângela Monteiro. Em meados dos anos 90, homens e mulheres que faziam parte da equipa camarária na altura, navegando contra a maré, decidiram trabalhar na valente empreitada do primeiro Liceu de Santa Cruz, levando em consideração a carência de uma instituição de ensino secundário no Conselho, assegurou o ex-autarca Pedro Alexandre, reforçando no seu discurso de que comemorar o seu 30º aniversário é um marco muito importante. A nova Câmara Municipal de que tive a honra de presidir, a partir de janeiro de 1992, tinha a ingente tarefa de corresponder à grande expectativa que a população nela depositava. A decisão que foi tomada nessa reunião da autarquia viria a mudar completamente o destino deste concelho e o seu impacto seria irreversível no ensino e formação para os jovens que passariam a dispor de condições para frequentarem o ensino secundário no próprio concelho. Em nome dos pais e encarregados de educação, falou a professora Angelina Cabral. Gostaríamos sempre de ser chamados, sempre de sermos convidados para participarmos coletivamente na construção de um saber que vai além de saber, experiência que leva em conta as suas necessidades e nos torna instrumentos de luta, possibilitando transformar os nossos filhos em sujeitos da sua própria história. Uma data festiva, mas disse o representante dos professores, Anastácio Alves, que também estão cientes dos desafios do professor na atualidade e da necessidade de superá-los. Referimos-nos à violência baseada no género, violência sexual contra menores, delinquência e criminalidade juvenis, entre outros problemas. Problemas esses que devem ser encarados de frente pelos diferentes atores, estabelecendo para o efeito sinergia na sua resolução. A escola conta com 127 professores para 2.000 alunos, do 8º ao 12º ano de escolaridade. O diretor do agrupamento 2, Moisés Tavares, reconheceu que após 3 décadas há um trabalho incansável em prol da educação que tem contribuído para o sucesso dos alunos, sendo referência a nível nacional, acrescentando, pois, que doravante a intenção é a construção de um novo edifício. Nem toda a comunidade tinha pessoas com condições para financiar a viagem dos nossos alunos, por exemplo, para Somar ou para Cidade da Praia. E, nesse caso, há muitos colegas meus que não tiveram a oportunidade de estudar. Podemos só dizer que estamos gratos à nossa escola, porque hoje aqui há um diretor que estudou aqui nessa escola, temos uma delegada de saúde que estudou aqui nessa escola, temos vereadores que estudaram aqui nessa escola, temos deputados nacionais que estudaram também aqui nessa escola. Há sim algumas incertezas, mas estamos a trabalhar neste sentido. Está-se a pensar na construção de uma nova escola secundária aqui em Santa Cruz. Uma escola com múltiplas valências, que funciona regime geral e também técnico ao mesmo tempo. Santa Cruzenses, em particular, os quadros do município tornaram cada vez mais reconhecidos com a entrada do funcionamento do Liceu em 1994, diz o autarca Carlos Silva, que ainda prometeu trabalhar com o governo para uma nova escola secundária no seu concelho. Não há um melhor projeto empreendedor que edificar uma escola secundária. Escola básica, sim, mas é na escola secundária onde vamos ampliar
transforma seu conhecimento em poderes para um futuro melhor. Lema da celebração dos 30 anos da ESACS, que para além do ato inaugural do memorial da sua criação, contou ainda com a entrega de certificados de reconhecimento aos ex-diretores e parceiros, certificados aos vencedores do concurso Nosso Património, Nossa Identidade e prémios aos melhores alunos do ano letivo 22-23 e de entre várias outras atividades recreativas e culturais. E voltamos ao assunto que tínhamos anunciado anteriormente. O reitor da Universidade de Cabo Verde classificou hoje de relevante o apoio concedido pela gigante tecnológica chinesa Huawei, que apoiou na montagem do novo laboratório de redes, inaugurado hoje numa cerimónia a que assistiu o vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças, Olavo Correia. Com a nova rede, diz o reitor da UNICV, José Arlindo Barreto, fica facilitado o processo de divulgação da procura de conhecimento, que traz ganhos para a universidade, sobretudo para os alunos, conforme Eugênio Teixeira. A gigante chinesa de tecnologia cumpre assim a sua missão também no apoio à transmissão de conhecimentos, apoio que para o reitor da Universidade de Cabo Verde tem uma grande importância, tendo em conta que acelera a divulgação e procura de conhecimentos. José Arlindo Barreto enaltece o apoio concedido pela empresa chinesa, esperando sempre que haja parceria do género, no sentido de permitir aumentar a maior capacidade de resposta da Universidade Pública na transmissão do conhecimento e do saber. É um ganho enorme para a Universidade de Cabo Verde, na medida em que isso vai permitir acelerar a divulgação e a procura de conhecimento aqui na Universidade de Cabo Verde. Vamos ter o Wi-Fi 6, isso vai poder acelerar, transformar completamente tudo e, portanto, é um ganho enorme para a investigação, para o laboratório que vamos inaugurar, vai permitir que os estudantes façam aulas práticas nesses laboratórios, portanto, só temos a ganhar e muito com esse novo laboratório. Isso será também mais uma valência para aquilo que se quer de uma universidade online, tendo em conta que o país é formado por ilhas? Pois, isso essencialmente vai permitir que tenhamos um ganho a nível de melhoria de condições para a transmissão rápida dos conhecimentos, a produção, a ligação com outros polos. É claro que isso vai facilitar e muito nesse sentido. Presente no ato da inauguração do novo laboratório de redes da UNICV, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia destacou as parcerias deste género. Tudo aquilo que podemos fazer em termos de parcerias entre público e privado, tecnologias, mas sobretudo conhecimento, porque em boa verdade a conversão digital, a economia digital não depende apenas das tecnologias, mas sobretudo do capital humano. Por isso a importância da Universidade de Cabo Verde e da universidade, para que formemos jovens cabo-verdianos que dominam as tecnologias, dominam as ciências, dominam as línguas e possam utilizar essas ferramentas para colocá-las ao serviço de Cabo Verde e ao serviço da aceleração da dinâmica económica de Cabo Verde. Por isso quero agradecer esta parceria com a Huawei, mas também entre China e Cabo Verde, num setor que é de futuro e que tem, digamos, todas as virtualidades para transformar Cabo Verde e para criar oportunidades para os jovens cabo-verdianos que têm talento, querem inovar, querem criar nas áreas das tecnologias, para colocar as tecnologias ao serviço da saúde, da educação, da segurança, da mobilidade elétrica, da transição energética, da governação digital local e central e para acelerar a dinâmica de desenvolvimento de Cabo Verde. Novo laboratório de redes da UNICV, inaugurado hoje, projeto que teve a parceria da gigante chinesa de tecnologias Huawei. E o ministro das Comunidades, Jorge Santos, recebeu na tarde de hoje, há instantes, a visita da ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe. Os dois governantes abordaram o reforço das relações existentes e a reafirmar compromisso entre os dois Estados, conforme Gracete Silva. A ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe, que se encontra em Cabo Verde em visita oficial, considerou uma visita ampla, principalmente ligada à justiça. Reforça ainda sobre a facilitação ou isenção de vistos aos cabo-verdianos ou descendentes residentes em São Tomé e Príncipe. Insere-se numa visita ampla ao nível da justiça. Especificamente com o ministro das Comunidades, nós falamos das nossas diásporas, do processo da integração e todo o esforço que deve ser feito na centralização dos interesses daqueles que, por alguma razão, se encontram fora do país e o contributo que têm dado no desenvolvimento do Cabo Verde. Falamos dos santomenses cabo-verdianos que se encontram a residir em São Tomé e Príncipe e todo o processo e o esforço do governo cabo-verdiano no sentido de facilitar a nacionalidade dos mesmos e a contribuição que São Tomé e Príncipe deu a facilitar a isenção e a concessão dos documentos para o efeito. Este processo que permitirá também saber o apoio que deve ser dado
aos cabo-verdianos residentes em São Tomé e Príncipe. A governanta considera bastante significativa este encontro, daí a necessidade e oportunidades dos dois países conversarem periodicamente para analisarem e falarem sobre o bem dessas mesmas comunidades. Falamos também da cooperação, da necessidade de se efetivar os nossos desejos, os nossos projetos, de maneira que das palavras sejam transformadas em frutos, em bem das nossas comunidades. No fundo, é traduzir tudo quanto consta nos protocolos em realizações efetivas de melhoria ao nível da população santomense, esteja ela em São Tomé ou em Cabo Verde, como também da população cabo-verdiana aqui em São Tomé e Príncipe ou em qualquer outro país onde o cidadão cabo-verdiano se encontra. Por seu turno, o ministro das Comunidades, Jorge Santos, disse que esta visita constitui uma oportunidade para os dois países estreitarem ainda mais os laços de amizade e de cooperação. A nível dos países de acolhimento e em São Tomé em especial, porque São Tomé nós temos uma aproximação forte e temos que falar numa relação especial com São Tomé. São Tomé não é um país qualquer. É um país onde nós temos relações familiares. Portanto, eu tenho familiares, o senhor jornalista tem familiares lá, nós todos temos familiares. E eles também têm familiares aqui. E por isso essa relação de amizade especial. Constam ainda da agenda da ministra santomense visitas ao Núcleo Operacional de Sistemas de Informação, NOSI, à Direção Nacional da Polícia Judiciária e à Procuradoria-Geral da República. 18 horas mais 22 minutos. Vamos agora falar do Carnaval. O artista plástico Fernando Moraes, noia integrante do núcleo dos carnavalescos de São Vicente, aplaude a ideia de reconhecimento do núcleo com atribuição este ano pela primeira vez de prémio aos criativos do Carnaval São Vicentino, conforme o Arnaldo Borges. Fernando Moraes considera louvável a ideia do reconhecimento que vai valorizar os artistas do Carnaval, fundamentais para a concretização da arte em movimento dos desfiles de São Vicente. É uma ideia louvável, uma vez que carnavalesco é aquela alma do grupo, sem aquela ideia criativa, modo carnaval moderno te exigir, sem aquela ideia criativa de um carnavalesco, de uma pessoa experiente, com saberes para ficar menos espetacular, menos qualidade no espetáculo, de modo que é louvável essa atribuição de prémio. Fernando Moraes sente que faltava esse reconhecimento aos artistas que têm-se limitado a observar os outros, a tirarem proveito da criatividade que colocam ao serviço do Carnaval. Todo mundo ganha no Carnaval, mas o carnavalesco até essa data nunca, nem no palanque é chamado, que tem lugar no palanque para assistir o Carnaval, por exemplo. Na minha casa tem que comprar bilhete no mercado, minha questão que poder ir a Carnaval, como fazer? Núcleo, quando não fundar, não tem uma certa ideia que é para ajudar grupos a atingir um outro patamar de desenvolvimento desse espetáculo, principalmente da autossustentabilidade do Carnaval. Já que está muito na moda, grupos que estão a esperar para a Câmara Municipal, o governo vem atribuir um subsídio que depois vem arrancar Carnaval. E Carnaval existe independentemente de nossa vontade, que é uma das preocupações grandes do núcleo dos carnavalescos, que é um núcleo progressista, eu não querer evoluir esse espetáculo. E para isso o núcleo dos carnavalescos de São Vicente vem trazer conhecimento para garantir o futuro. É bem transmitir saberes, provocar mais interesse novas na juventude, essa área do Carnaval, fazer um prato de veras turístico que rentabiliza financeiramente a ilha e para tudo Cabo Verde, né? Não tem programa, não tem feito já programa, não tem estado para trabalhar, para dar aulas, até pessoas que creem em verdade, tanto na serralharia, na carpintaria, na pintura, no desenho, na criatividade, na organização, todas as coisas assim que não te dominam no Carnaval, e Carnaval também te exigir. As coisas assim, tudo, por exemplo, só para dar aula para crianças, por exemplo. Mas estaleiro tem jovens só para aprender todo dia, que nós vamos só para dar aulas desinteressadamente, sem nenhum ganho extra. Só pelo o amor ao Carnaval. E a minha parte tem formado dezenas e dezenas de pessoas que trabalham em todos os grupos. Fernando Moraes noia a voz da satisfação pelo reconhecimento dos artistas do Carnaval São Vicentino.
18 horas mais 25 minutos. A diplomacia da União Europeia critica a recusa do primeiro-ministro de Israel em que seja criado um Estado palestiniano. Em declarações à imprensa esta segunda-feira, à chegada para uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros em Bruxelas, ministros de alguns dos 27 países foram peremptórios nesta condição para a paz e consideram as declarações do primeiro-ministro israelita preocupantes. As observações do primeiro-ministro israelita foram criticadas por vários ministros dos negócios estrangeiros do bloco europeu, que reiteraram que a criação de um Estado palestiniano deve fazer parte das futuras negociações de paz. Entretanto, hoje, na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos países membros da União Europeia, que se reuniram para discutir sobre o conflito, o ministro israelita dos negócios estrangeiros sugeriu realojar os palestinianos numa ilha artificial no Mediterrâneo. A sugestão foi feita por Israel Katz, ministro das Relações Exteriores de Israel, aos 27 ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia. Este plano já terá alguns anos, de acordo com o que disse o governante israelita. Na prática, levaria a que os palestinianos deixassem Gaza e fossem colocados nesta ilha artificial no mar Mediterrâneo. As declarações do ministro israelita causaram consternação em Bruxelas, segundo revelaram algumas fontes ao jornal The Guardian, nomeadamente aos restantes ministros dos negócios estrangeiros que estavam reunidos para discutir o futuro deste conflito entre Israel e o Hamas, mais concretamente o futuro dos palestinianos. Um porta-voz da autoridade palestiniana com sede na Cisjordânia já reagiu a estas declarações, descrevendo a ideia como pura fantasia e uma tentativa de Israel desviar a atenção dos problemas reais de Gaza resultantes do cerco israelita. No encontro em Bruxelas também falaram os ministros das Relações Exteriores do Egito, Jordânia e também Arábia Saudita. Então fiquemos a aguardar a reação oficial dos principais aliados de Israel sobre mais esta proposta do seu ministro dos Negócios Estrangeiros para realojar os palestinianos numa ilha artificial no Mediterrâneo. A Hungria considerou hoje inaceitável e decepcionante a nova proposta da União Europeia de criar um fundo de 5 mil milhões de euros provenientes do Fundo Europeu de Apoio à Paz para financiar o envio de armas à Ucrânia. O ministro húngaro assinalou que para o seu país é absolutamente inaceitável que a União Europeia aumente o seu fornecimento de armas dirigidas à Ucrânia, mas recordou que a proposta hoje apresentada é mais branda que a anterior, que tinha assegurado 5 mil milhões de euros anuais durante 4 anos para este objetivo. De acordo com os planos, este orçamento anual será prolongado anualmente, explicou o ministro, assegurando que a Hungria não vai participar no projeto. Nos últimos anos, as relações políticas com a Ucrânia degradaram-se progressivamente, com a Ucrânia a acusar a Hungria de apoiar os interesses russos, enquanto a Hungria responsabiliza o país vizinho de desrespeito pelos direitos das minorias étnicas, incluindo a Magyar. Na próxima segunda-feira está previsto um encontro em Ucrânia entre dirigentes húngaros e ucranianos para abordar temas bilaterais e um eventual futuro encontro entre o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky. O governante da Flórida, Ron DeSantis, anunciou ontem que está fora da corrida para as eleições primárias republicanas e que vai apoiar o candidato Donald Trump. A saída de Ron DeSantis surge 2 dias antes das primárias no estado de New Hampshire e deixa o caminho livre para o duelo entre o ex-presidente Donald Trump e a ex-embaixadora Nikki Haley. Ron DeSantis justificou a decisão pelo facto de não ter um caminho claro para a vitória, sobretudo depois de as sondagens para as primárias no estado de New Hampshire mostrarem que não chegava aos 2 dígitos nas intenções de voto. Na passada semana, num outro estado, DeSantis sofreu uma dura derrota, conseguindo apenas 21% dos votos contra 51% de Donald Trump. DeSantis então retira a sua candidatura e passa a apoiar o candidato Donald Trump. 18 horas mais 29 minutos, é o hábito de estar às 19 horas, mas hoje começamos o jornal um pouco mais cedo, às 18 horas, tendo em conta a partida entre Cabo Verde e Egito, que deve começar dentro de sensivelmente meia hora, com transmissão aqui na Rádio de Cabo Verde. O Boas Évora já está a postos na Costa do Marfim para o relato de mais esta partida. É o fim de linha neste jornal, apenas para informar ao amigo ouvinte que temos neste momento, caso tenha compromisso com alguém que vem de Portugal a bordo da aeronave da TACV, por volta das 20 horas, vou aqui só atualizar, o aparelho deverá estar aqui no aeroporto da Praia, o aparelho da TACV que vem de Lisboa, deve aterrar aqui na Praia, deixa aqui fazer o refresh das informações para poder então, com precisão,
Sim, às 8h02, o aparelho da TACV que vem de Lisboa deve aterrar aqui no aeroporto da Praia. De resto, não temos mais nenhuma outra informação relevante a nível aéreo. O Criolla navega neste momento muito perto de Santiago, dentro de sensivelmente mais uma hora. O Criolla deverá estar, se tanto, deverá estar no porto da Praia. Pelo norte temos neste momento Dom Tututa a navegar em direção à Ilha do Sal, partido de São Vicente, vai em direção ao Sal, com chegada prevista por volta das 23 horas no porto da Palmeira. Muito obrigado, boa noite. Então, daqui a pouco, a partida entre Cabo Verde e Egito. Boa sorte aos Tubarões Azuis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia.